Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Biologia e de Ciências da rede pública e da rede privada do Estado de São Paulo. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre o processo de tradução das proteínas. Vamos para mais uma aula de hoje. RNA, tradução. Hoje nós vamos falar sobre o processo de tradução que ocorre dentro das nossas células, mais precisamente no núcleo celular. Ela inicia, depois ela passa para o citoplasma, onde o nosso organismo produz aí, através da formação dos 3 RNAs, o processo de formação de proteínas. Aqui tem uma breve apresentação sobre a minha pessoa, sobre a minha formação, para que vocês me conheçam um pouquinho melhor. Agora sim, as características dos organismos. Coloquei uma introdução para vocês entenderem. Então, é assim: todos os seres vivos existentes no planeta apresentam duas propriedades em comum a todos eles, que é a autopreservação e a autorreprodução. O que é a autopreservação? É quando o indivíduo tem a capacidade de manter a sua individualidade, através de uma série de características que só ele tem, próprias, mantidas num ambiente em constante modificação. A autorreprodução é a habilidade de produzir descendentes da mesma espécie. Essas duas propriedades dependem, em nível celular, da existência de duas macromoléculas presentes em todos os organismos, que são as nossas proteínas e os ácidos nucleicos. Então, hoje nós vamos ver o que são essas proteínas. Existem 2 grupos de proteínas dentro do nosso corpo, que nós chamamos de proteínas estruturais e proteínas reguladoras, ok? Então, além das proteínas estruturais reguladoras, nós temos 2 moléculas, a molécula de DNA e a molécula de RNA, que são os 2 tipos de ácidos nucleicos que nós temos. As proteínas estruturais estão associadas com outras substâncias, principalmente com os lipídios, e vão ser responsáveis pela morfologia dos organismos, que fazem parte das estruturas celulares e, consequentemente, dos tecidos, dos órgãos e de tudo que existe aí, ok? Agora, as proteínas reguladoras. As proteínas reguladoras são os nossos hormônios e as nossas enzimas. Então, nós temos enzimas que vão tratar principalmente de todo o nosso organismo na quebra dos alimentos, né? Então, na boca nós temos uma, né? A amilase salivar ou pitialina. Depois nós temos no estômago várias outras enzimas, como pepsina. No intestino, né? Pepsina, tripsina, eripsina, a lipase, a maltase. Nós existem uma infinidade de enzimas e todos os nossos hormônios. Essas enzimas, né, elas são responsáveis pela catálise de reações biológicas que vão determinar as atividades celulares, né? Responsáveis por toda essa fisiologia do nosso corpo. E os hormônios são produzidos em alguns órgãos, algumas glândulas especializadas, que vão servir de funcionamento e regulação do nosso organismo. Então, assim, funcionalmente falando, podemos afirmar que as características de um indivíduo dependem das proteínas. Os ácidos nucleicos constituem um material genético responsável pela síntese das proteínas estruturais e das proteínas reguladoras. Então, da onde vem, né, essa proteína? Vem do nosso próprio material genético. Nós vamos ver já já como que isso funciona. Esse processo funciona através de inúmeras reações químicas chamadas de processo de tradução. Então, a tradução é um processo onde ocorre a formação de uma proteína. Essa proteína pode ser estrutural, essa proteína pode ser reguladora, essa proteína, né,
Pode aí também servir como um hormônio ou como uma enzima, ok? Então, nós temos o processo de tradução. Então, eu coloquei num quadro aí à direita, assim, o DNA. Então, o DNA, ele é responsável por duas propriedades distintas. A primeira propriedade do DNA, que nós já falamos em aulas anteriores, é o processo da replicação ou duplicação desse DNA, que ocorre no processo da mitose. Então, quando a célula ela entra em ciclo celular, o DNA, na fase S da intérfase, ele vai acontecer o processo da replicação. Então, nós já vimos em aulas anteriores que o DNA ele é uma fita dupla, ocorre a ação de uma enzima chamada de DNA polimerase. A DNA polimerase abre a molécula do DNA e há a formação de mais duas fitas idênticas, ok? Então, uma das fitas do DNA abriu, ela vai se conservar e a paralela dela é nova. Por isso que o DNA, ele tem uma das propriedades no processo da replicação é que o DNA ele conserva, né? É semi-conservativo. Então, metade do DNA ele se conservou e a outra metade é nova. Então, formando duas moléculas de DNA extremamente idênticas. Processo de mitose. Além do processo de mitose, também pode acontecer a meiose. A meiose é para a formação dos nossos gametas, onde eu tenho uma célula e ela vai entrar em intérfase, vai formar duas células e essas duas vão formar mais duas, gerando 4 células geneticamente com a metade dos cromossomos da célula-mãe. Lembrando que o processo da meiose tem tantas outras coisas que acontecem, e também nós já conversamos em algumas aulas sobre o processo da meiose, ok? Do lado direito, nós temos aí uma flechinha para a palavra RNA, que é o nosso ácido ribonucleico. Então, o DNA, ele tem a capacidade de formar o RNA. O processo do DNA formar uma molécula de RNA é chamada de transcrição. Então, você tem uma fita dupla, que é o DNA, vem uma enzima chamada de RNA polimerase, abre o DNA e começa a traduzir, a formar uma fita diferente da fita do DNA. Agora, o RNA é uma fita simples, onde ele não tem a base nitrogenada, timina, ele vai ter no lugar uma base chamada de uracila. Então, o DNA é uma cadeia dupla, o RNA é uma cadeia simples. Então, na transcrição, nós vamos ter a formação de 3 RNAs que vimos na última aula. O RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Então, você tem a primeira fita principal, que é o RNA mensageiro, ok? O RNA ribossômico é o próprio ribossomo propriamente dito, e o RNA transportador é ele que transporta o aminoácido. Lembrando que o conjunto de aminoácidos formará uma proteína. Então, quem é que traz o aminoácido? O RNA transportador. E nós vamos ver como que isso acontece. Então, o que além, né, disso, nós precisamos saber? O DNA e a proteína, né, eles são polímeros. São moléculas que são formadas por uma sequência linear de monômeros, né? Mono, No DNA e na proteínas, os monômeros vão ser os nucleotídeos e aminoácidos. Então, você tem vários tipos de nucleotídeos dentro de uma molécula de DNA, ok? O DNA, ele vai ser colinear com a proteína que ele codifica. Ou seja, a sequência de nucleotídeos do DNA específico, a sequência de aminoácidos de uma proteína. Então, é assim. Você tem aqui, ó,
uma fita de DNA molde, que nós chamamos. Por que que ela é molde? Porque o DNA é uma fita dupla. No momento que a RNA, né, polimerase, vai agir no DNA, o DNA vai abrir e a fita que for utilizada para a confecção do RNA é o que nós chamamos de fita molde ou fita ativa. Então, nós temos ali a fita. A cada 3 bases nitrogenadas, nós temos o que nós chamamos de códon, ok? E a cada uma dessas letrinhas é uma base nitrogenada formada por um nucleotídeo. Então, nós temos 4 tipos de nucleotídeos diferentes. Então, você tem fosfato, pentose, base nitrogenada, que pode ser adenina. Fosfato, pentose, timina. Fosfato, pentose, adenina. Fosfato, pentose, citosina. 4 tipos de nucleotídeos diferentes, ok? Então, a hora que o DNA ele usa essa fita molde para a produção do RNA, ele está fazendo o processo de transcrição. E aí, na hora que ele transcreve, ele vai transcrever nas bases nitrogenadas existentes. Então, a adenina se liga à timina, ok? No DNA. No RNA, a adenina vai se ligar à uracila, porque no RNA não tem timina. A base nitrogenada que vai entrar no lugar é a uracila. Então, olha lá, adenina, uracila. Adenina, uracila. Adenina, uracila. Citosina, guanina. Timina, adenina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. E aí ele segue essa sequência. Nós já vimos nas outras aulas quais são as bases nitrogenadas que se ligam a quais bases nitrogenadas. Então, a adenina liga sempre com timina. Não tem timina no RNA, é uracila. Citosina liga sempre com guanina, guanina, citosina. Ok? A cada 3 nucleotídeos, a cada 3 bases nitrogenadas, nós temos o que nós chamamos de códon. Cada códon vai dar a origem a um aminoácido. Então, aí tem alguns aminoácidos para vocês, ó. Fenilalanina, ácido glutâmico, prolina, valina e valina. Professora, da onde que você tirou esses nomes? Nós já vamos ver um quadro. Tudo bem? O conjunto de ácidos, o conjunto de aminoácidos vai gerar uma proteína. Posso ter uma proteína com 3 aminoácidos, posso ter uma proteína com 10 aminoácidos. Isso vai depender muito da proteína em questão. Aqui eu coloquei para vocês para que nós possamos lembrar de alguns conceitos importantes. Então vamos lá. O gene é uma estrutura física funcional da hereditariedade. Ele é um fragmento do DNA contendo regiões regulatórias e algumas regiões que são codificantes. O que significa isso? Significa que nem toda parte da constituição do DNA vai produzir proteína. Os genes vão atuar de maneira direta e, em algumas vezes, indiretamente no nosso metabolismo celular. Essa atuação ele pode ocorrer através de codificação de proteínas ou simplesmente pelo processo de transcrição para a formação dos RNAs, ok? Existe dentro do nosso DNA, né, um código genético. O que é um código? Código é um sistema de símbolos usados para traduzir uma informação. Tudo bem? Assim, a linguagem escrita é um código que usa como símbolo 25 letras do alfabeto, por exemplo. Na embalagem de qualquer produto, vai aparecer um código de barra, que é o preço específico do alimento ou do produto.
Então, o código é um sistema de símbolo que vai traduzir uma informação. Aqui do lado direito tem uma molécula de DNA torcida e uma outra reta para vocês verem. O azul seria o fosfato e a pentose, e as letras seriam as bases nitrogenadas, sempre se ligando, ó, citosina, guanina, adenina, timina. Opa, timina. Então é DNA. Opa, cadeia dupla, DNA. Cadeia simples, RNA. Cadeia simples e não tem uracila, apareceu uracila, é RNA, ok? Então, nós temos aí os 4 tipos de nucleotídeos, só para a gente lembrar. E aí, existe um sistema, né, que eles montam chamado de análises combinatórias. Então, assim, nós temos 4 bases nitrogenadas diferentes, 4 nucleotídeos diferentes. Qual a possibilidade das trincas se formarem? Então, por exemplo, adenina, citosina, guanina. Adenina, guanina, timina. Adenina, guanina, citosina. Adenina, timina, citosina. Adenina, timina, guanina. São todas as possibilidades. É o que nós chamamos de análise combinatórias. Então, um cara, ele pegou as 4 letras do código genético, fez análise combinatórias e deu várias trincas. Deu 64 trincas. 64 códons. A cada 3 bases nitrogenadas, um códon. E esses códons, eles vão ou não formar um aminoácido. E o conjunto de aminoácidos pode formar uma proteína. Então, o que ele descobriu? Eles descobriram assim que fazendo as análises combinatórias, nós temos 64 possibilidades de análises combinatórias com as 4 bases nitrogenadas para trincas. Dessas 64 combinações, são produzidas 20 tipos de aminoácidos. 20 tipos de aminoácidos, ok? Para 64 tipos, né, de análises combinatórias que nós chamamos de códons. Eu coloquei aqui na tabela da direita, né? 3 nucleotídeos, um códon. Vários códons, um gene. Vários genes, a molécula de DNA. 2 nucleotídeos também seriam insuficientes, pois eles estariam reunidos 2 a 2, só permitiriam ter 16 arranjos, ou seja, 16 aminoácidos seriam codificados. Se a mensagem genética fosse constituída por arranjos de 3 letras por repetição, teríamos 64 possibilidades, mais do que suficiente para codificar 20 tipos de aminoácidos. Isso é uma teoria. Então, os caras juntou de 2 em 2, falou, pá, não dá, só dá 16. Eu precisaria pelo menos de 20 aminoácidos, ok? Aí eles criaram essa tabela. Então, você tem 3 bases. A primeira base na vertical, a segunda base na horizontal e a terceira base na vertical também no lado oposto. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, citosina, uracila, guanina. Se eu vim aqui, ó, citosina, uracila, guanina, ó, dá esse aminoácido aqui, que a gente chama de leu, que é uma abreviação, que é a leucina, ok? Então, o que o cientista fez? Pegou as 4 bases nitrogenadas do RNA, 4 bases do RNA, 4 bases do RNA, e fez o que a gente chama de análises combinatórias. E deu aqui, ó, se vocês contarem, aqui tem 4, 8, 12, 16. 16 vezes 4, 64 combinações das bases nitrogenadas, ok? Dessas 64 bases, pessoal,
existe algumas delas que nós chamamos de fim. São 3. O AA, o AG e o GA. Fim, ó. Fim, fim, fim. Esses 3 códons são códons que nós chamamos de códons de parada. São códons de finalização da proteína. Eles não codificam nenhum tipo de aminoácido. Então, você tem ali o RNA mensageiro. A hora que eles encontram o códon de finalização, a proteína finaliza ali. Então, o códon de finalização não gera nenhum aminoácido, ok? Para iniciar o processo da síntese de proteína no RNA mensageiro, o primeiro códon, ele tem que sintetizar esse aminoácido, que é o códon de iniciação, que é chamada de metionina, que é o AUG. Se não aparecer na fita do RNA mensageiro o AUG, a proteína não começa a ser sintetizada, ok? Então, dos 20 aminoácidos que existem na minha tabela, um deles é o códon de iniciação. Dos 64 trincas, dos 64 códons existentes, 3 não produzem nenhum tipo de aminoácido, porque são códons de finalização. Então, quando eles aparecem, a proteína se encerra a sua formação, ok? E os outros, professora? Tem 64, tiro 4 ali, um aqui, e fico com 60 ainda. Só que o que vai acontecer? Eu quero que vocês observem aqui, ó. O UA, o UG, CUU, CUC, CUA, CUG. Todos eles produzem o mesmo aminoácido. Então, das 64 trincas, nós temos 20 tipos de aminoácidos existentes. E eles estão aqui nessa tabela. Do lado esquerdo tem a simbologia, a abreviação, e do lado direito nós temos todos os nomes deles. Então, são 10 de cada lado, são 20 tipos de aminoácidos existentes. Aqui eu falei, códon de iniciação é a metionina, e os 3 códons de finalização, que é o UAA, o AG, o GA, que na tabela está como fim, ou stop. Vai aparecer também algumas tabelas como stop. Stop é códons de parada. Por conta disso, o código genético, ele tem uma propriedade chamada de degeneração. O que seria degeneração? Degeneração significa que dentro dos 64 tipos de códons diferentes, nós temos 20 aminoácidos. Significa que vai haver trincas diferentes que vão gerar o mesmo aminoácido. Isso é degeneração. O códon genético, o código genético é degenerado. Por quê? Porque eu tenho 20 aminoácidos para 64 trincas, 64 códons. Então, nós vimos a leucina, na hora que eu dei exemplo, que nós temos 6 tipos de códons diferentes que vai gerar o mesmo aminoácido que a leucina. Isso é chamado de degeneração. E a universalidade significa que ele é universal, né? Algumas exceções aí, mas o código genético é universal, porque cada códon codifica sempre o mesmo aminoácido em qualquer ser vivo.
Então, a leucina, os 6 códons da leucina para os humanos é o mesmo para qualquer tipo de seres vivos, ok? Há uma exceção no DNA mitocondrial, né? Que o A vai coditar a isoleucina no código do DNA nuclear universal e a metionina no código do DNA mitocondrial, só. Então, existe um exemplo aí bem específico, ok? Aqui, pessoal, eu coloquei um resumo para vocês. Então, eu quero que vocês observem as imagens. Então, aqui eu tenho as etapas do DNA, né? Do RNA. Então, aqui eu tenho uma fita, 5 linha e vai terminar no 3 linha. Aqui nós temos um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele ainda não está maturo. Ele precisa ser maturado para ele começar o processo de tradução daquela proteína. Então, o que que vai acontecer? Existe essa cadeia, ela vai agir e vai cortar por enzimas que nós chamamos de enzimas de restrição, algumas partes que não codificam nada de proteína. Essas partes não codificantes do nosso RNA mensageiro são chamados de introns. As partes que vão codificar a proteína são os exons. Então, o nosso DNA, ele vai pegar, vai vir uma proteína, uma enzima, que é a RNA polimerase, ela vai abrir e vai começar a traduzir, transcrever o RNA mensageiro. Aí o RNA mensageiro, ele foi transcrito. Só que aqui tem partes do RNA mensageiro que são codificantes e partes que não são codificantes. O próprio RNA, ele entra em maturação e ele extrai as partes não codificantes, que são chamadas de introns. Então, eu tenho um DNA, um RNA mensageiro assim, vai sair as não codificantes, vai ficar só os exons. E aí ela vai ficar menorzinha. E essa fita de RNA agora, que nós chamamos de RNA maturo, aí sim, aí ele vai começar o processo que nós chamamos de tradução. O processo da retirada dos exons são chamados de splicing. Então, o splicing é a remoção dos introns, que são as partes não codificantes, ok? E depois ele junta os exons e aí sim vai começar o processo da tradução do RNA mensageiro. Esse RNA agora está maduro, ok? Aí sim, o RNA está maduro. Aí nós vamos ter os ribossomos que vão fazer a leitura do RNA mensageiro, que são as trincas, os nucleotídeos, né, os códons. Nós vamos ter as cadeias que vão ser formadas no aminoácido, e quem vai trazer esse aminoácido é o RNA transportador. Então, o RNA transportador, ele vai trazer esse aminoácido. O ribossomo, ele vai passar nas trincas e fazer a leitura dos nucleotídeos, e conforme ele vai lendo, ocorre todo o processo da síntese de proteína. Os aminoácidos vão sendo formados até que eles encontram um códon de parada, que é chamado de stop códon, que pode ser de 3 tipos. E aí, essa cadeia de aminoácido, ela sai e aí ela faz uma estruturação, se une e forma o que nós chamamos de proteína. Então, a proteína é uma cadeia polipeptídica formadas por vários processos
que são chamados de processo de tradução das proteínas, e esse processo ele vai passar por algumas estruturas terciárias, quaternárias, e vão formar uma proteína funcional, ok? Então, nós temos aí a produção de uma molécula de proteína que o nosso próprio DNA começou. Então, o DNA produziu, pelo processo de transcrição, os RNAs, que são 3, o ribossomo propriamente dito, o RNA mensageiro, que é a fita que vai ser traduzida, e o RNA transportador, que vai trazer o anticódon, ou o aminoácido. Os 3 em conjunto vão sintetizar o aminoácido. Conforme esse aminoácido vai sendo formado, dentre toda a fita do RNA mensageiro, esses aminoácidos vão se juntando e ao final da síntese de proteína, pelo processo de tradução, nós vamos ter uma cadeia de aminoácidos. Essa cadeia polipeptídica de aminoácidos formará uma proteína, ok? O nome desse processo é tradução, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje, a nossa aula era sobre o processo de tradução das proteínas. É um processo extremamente importante para a confecção de tudo que somos, todas as nossas proteínas estruturais, todas as nossas proteínas funcionais, enzimas, hormônios, tudo que faz parte dos nossos órgãos, tecidos, né? Veio da onde tudo isso? Veio tudo do nosso código genético, veio tudo do nosso DNA. Então, o DNA tem a propriedade de transcrever, formando RNAs. Esses RNAs em conjunto faz uma tradução do mensageiro, do RNA mensageiro, codificando essa molécula num grande polipeptídico de aminoácidos, formando aí uma proteína. E essa proteína vai ser usada dentro da célula, dentro do nosso organismo, onde é necessário. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Por hoje era isso que eu queria comentar com vocês, né? Falar um pouquinho sobre todo esse processo. Muito obrigado pela participação, obrigado por estarmos aqui e fiquem com a próxima aula. Muito obrigado pela participação. Obrigada.